Pessoal, boa tarde. Vou começar a iniciar a gravação. Para a gente começar, iniciou a gravação. Já temos quórum, tá? Então, boa tarde a todos os presentes aqui presencialmente. Então, só para relatar em ata, para constar também no vídeo, estão os conselheiros a Edna, a professora Graziella e o professor Matheus, titulares, tá? E aí a gente tem aí, deixa eu aceitar a lista também. Perfeito, e aí no online a gente tem o conselheiro Lucas, conselheira Marcelene, conselheira Márcia, conselheira Lenice, e hoje tem mais um aí que eu estou enxergando. E a Biana. Obrigado a todos, boa tarde a todos. Então damos início à 7ª reunião ordinária do CONCAN, com os seguintes índices da pauta. A primeira ordem é somente a ordem do dia, a gente já aprovou a última ata. A gente tem então a declaração de vacâncias. O segundo item da pauta, a deliberação sobre o projeto pedagógico de curso da licenciatura em Química. O terceiro item, a deliberação sobre o projeto pedagógico da licenciatura em Matemática. Quarto item, a deliberação sobre o projeto pedagógico do curso técnico Mecânica integrado ao ensino médio. Quinto item, a deliberação sobre o projeto pedagógico de curso técnico de automação industrial integrado ao ensino médio. O sexto item, deliberação sobre o regulamento interno dos laboratórios da área industrial manual de laboratórios. E o sétimo item, informes. Eu começo pedindo a retirada do sétimo item, que é o sexto item da pauta, pois a gente consultou a reitoria e não precisa ser aprovado mais regulamentos internos dos laboratórios no CONCAN. Alguém tem alguma objeção? Se algum conselheiro tiver também alguma sugestão de alteração do texto, pode enviar para a gente. Alguém é contra a retirada desse sexto item da pauta? Os presentes. Fernando. Oi. Só para relatar, não tem nenhuma objeção, só aquele questionamento que eu fiz sobre o termo coordenador de laboratório, né? Para não implicar em nada problemático depois, tá? Perfeito. A gente manda então depois para a comissão alterar a sugestão. Mais alguém colocou alguma coisa no chat? Perfeito. Então a gente tira o sexto item da pauta. Começamos então pelo primeiro item da pauta, declaração de vacâncias. Então a gente tem que declarar vacâncias a 3 alunos que eram discentes titulares: a Girlene Inácio da Silva, Arthur Monteiro da Silva Cardoso e a Raquel Tepedini Oliveira Rodrigues, que são discentes, os segmentos discentes são todos 3 titulares. Eles faltaram 3 vezes seguidas às reuniões ordinárias do CONCAN. Ainda reforço aos conselheiros, uma vez que a gente manda a convocação, a gente pede que até 48 horas antes, segue a resolução 9, envie para a gente a justificativa, para a gente poder convocar os conselheiros suplentes. E com isso a gente tinha 3 alunos que são conselheiros suplentes, que passarão a ser conselheiros titulares. E aí eu já conversei com o presidente da comissão eleitoral para a gente retificar isso no edital, uma vez que a gente não tinha considerado esses 3 alunos que são suplentes. E como não foram convocados em nenhuma reunião, precisa ser convocados nas reuniões ordinárias para poder, aí se começarem a faltar, aí sim a gente dá vacância desses 3 alunos. São esses alunos: Leonardo de Lima Silva, Paulo Vinícius Moisés de Freitas e Sandra Aparecido dos Santos. Alguma objeção com relação a vacâncias, conselheiros? Está rolando o processo de eleição. Isso, a comissão eleitoral é formada pela Marcelene, a Lenice e o aluno Pedro, do integrado do Mecânica 2. Tá? Então a gente tem o processo eleitoral, peço que divulguem, vai até o dia 30, né, Marcelene? As inscrições, e a gente pede que divulguem para todos, para a gente poder compor o nosso CONCAN. Da mesma forma, a gente soltou o edital 44, se puderem divulgar, referente à chamada pública para a recomposição dos segmentos externos. Então, a gente precisa de um aluno ou representante dos pais, titular e suplente, um representante da sociedade civil organizada para suplência e um representante do poder municipal ou estadual, titular e suplente. Então, se alguém conhecer algum desses segmentos e quiserem
indicava o edital 44 para a gente poder complementar o nosso plantão. Passamos então a primeira pauta, passamos então para o segundo item de pauta. Deliberação sobre o projeto pedagógico de curso de licenciatura em Química. A presidente do ENDE, Andréia, acho que a Eva está substituindo a coordenadora de curso. Pergunta aos conselheiros, tem alguma questão a perguntar para os membros do ENDE ou a coordenadora de curso? Aqueles que quiserem a palavra, basta levantar as mãos se estiverem no remoto, ou quem estiver aqui, levantar a mão também para a gente organizar a lista de chamadas. Não? Nenhuma questão? Então passamos para votação, aprovação. Conselheiros, aqueles que aprovam o PPC, a atualização do PPC da Química, da licenciatura em Química, coloquem de acordo, aprovado, e aqueles que são contra a aprovação, coloquem não aprovado. Fernando, a Lenice está pedindo, teve algum problema aí, está pedindo a entrada dela, tá? Obrigado, Lucas. Eu acabei de autorizar a entrada dela, não tinha visto ela ter saído. Vou esperar ela entrar. Fernando, esse PPC teve alguma observação no pedagógico? Calma aí, Lucas, vou passar para a Edna falar isso. Tá bom. Boa tarde, professor Lucas. A versão do PPC que foi para vocês já foi uma depois da outra que eles já tinham enviado para mim. Foi feita a ATP, eles fizeram as correções, já voltou na minha mesa e eu já encaminhei. Então, da minha parte, está ok, tranquilo. Tá, era só com relação a isso então. Então, como não tem problema nenhum pedagógico, por mim tá tranquilo. Mais alguma questão? Podemos voltar ali, será que entrou? Está entrando sem acho. Mas agora eu consigo entrar. Fernanda, a Lenice está pedindo para liberar a entrada dela. Já liberei de novo, Márcio. Vê se agora foi. Eu liberei, ela entrou e saiu, acho que agora de novo. Vamos ver. Denise, nos ouve? Alô? Agora estamos te ouvindo. Acho que agora deu certo. Eu acho que agora deu. Nossa, meu Deus, 10-0, viu? Pro meu computador aqui. Denise, a gente já declarou as vacâncias dos alunos no primeiro item de pauta. Então, no segundo item, que é a deliberação sobre o projeto pedagógico do curso de licenciatura em Química. Eu perguntei aos conselheiros se alguém tinha alguma questão. O Lucas levantou sobre a ATP. A Edna respondeu que já fez a ATP e o olhar pedagógico já foi tudo cumprido, que pode ser encaminhado para a reitoria. Aí eu perguntei para os conselheiros se alguém tinha mais alguma questão sobre o PPC da Química especificamente. Você tem alguma questão ou podemos passar para a votação? Foi para os PPCs de Química, deixa eu ver aqui. Eu fiz umas anotações aqui, espera só um minutinho. Não, pode passar para frente. Não tem nenhuma observação. Beleza, obrigado, Lenice. Pessoal, então, aqueles que estão de acordo com a aprovação do PPC da licenciatura em Química, coloquem aprovado. Aqueles que não são favoráveis à aprovação, coloquem não aprovado. E aqueles que querem se abster, coloquem abstenção. De acordo. Aprovado por todos os presentes, Matheus, Grazi, Edna, todos, aprovado por unanimidade.
Obrigado, conselheiros. Passamos, então, para o terceiro item da pauta, a deliberação sobre o projeto pedagógico de curso de licenciatura em matemática. A Edna quer falar sobre a ATP? Já que a Edna... Mesma coisa aconteceu também com a licenciatura em matemática. Foi enviada uma versão do COCAN, eu já fiz a análise, a ATP, depois eles enviaram de novo, que fez a correção. Ontem eu encaminhei com a outra ATP de encaminhamento. Então, está ok. Obrigado, conselheira Edna. Conselheiros, alguém? Peço, então, que aqueles que quiserem a palavra, aqueles que estão online, levantem a mãozinha no online, aqueles que estão presentes, se quiserem a palavra, peço a palavra para a gente poder continuar o processo. Eu quero fazer uma observação que eu... Pode, Lenícia, só tem você, pode falar. Que a única coisa que eu observei que os PPC de matemática teve um aumento na carga horária, né, de praticamente 174 horas, né? E hoje a gente vê que eles já têm essa distribuição da carga horária já é bem apertada, né, dentro dos 5 dias da semana, né, as 6 aulas que tem disponíveis, né? Sendo que tem que contemplar, né, que pelo menos contemplava, né, um dia aí livre para que os alunos pudessem fazer os estágios, né? Então, como é que isso vai ficar dentro do PPC da matemática com esse aumento de carga que é considerável, né? Quase 180 horas, né? Para distribuir isso durante os 5 dias da semana. Perfeito, obrigado, Lenice. Conselheiros, todo mundo de acordo com a palavra? Posso passar a palavra para o Regis ou para o Marcos, que estão aqui representando a licenciatura em matemática. Alguém tem alguma objeção? Regis ou Marcos, eu não sei quem vai querer falar. Só no mínimo, né? Boa tarde a todos. Marcos William. O professor Regis, que é o presidente do INDE, está abrindo ali esse currículo para ficar mais claro. Ou, se puder abrir aí para compartilhar. De memória, assim, a princípio, eu não me recordo de aumento na carga horária. A gente manteve a faixa do mínimo ali, que é o 3.200 no total, mas a gente já olha com cuidado. Beleza. Marcos, Esclarecer. eu fiz a comparação do PPC que está vigente com esse PPC novo que vocês apresentaram. Aí ele apresenta essa diferença de carga horária. No total da carga horária, você diz? Isso, no total. Em relação ao PPC que está vigente, tá? É isso que eu estou... Pode pegar no site, eu acho que eu já... Vai ser mais fácil mostrar comparando mesmo. Eu até me atentei que eu fiz a continha, né, para ver a diferença de horas, né, para ver quantas horas dava.
Lenice e demais, né? Acho que todos estão vendo a mesma tela. Né? Esse é o PPC que o 2018, né? A gente enxerga aqui à direita, 3.212,5. Mas acho que não foi lá embaixo. Tá, a gente já olha certinho. Aqui no máximo, né? 3.202,5. Aqui tem uma redução pequena. Vamos olhar lá. Aqui, ó, 2.612, tá vendo? Ó? Lá agora tá 2.800 no total acumulado de aulas, né? Mas tem extensão, Marcos. Isso, era essa. Exatamente. Aqui, ó, esses 2.612 são as horas de disciplinas, 200 horas de atividades complementares, né, que à época tem esse título de EIEC, e o estágio, outras 400 horas. Essa é a tabela 2018. O novo PPC é essa tabela aqui. 2.802 de disciplinas. Isso aumentou a quantidade de horas nas disciplinas, não é isso? Continuou os 400 do estágio. 400 de estágio. A gente não tem aqui, ó, as atividades complementares. E surge os 10% de extensão. Então, foi de 2, a sua observação, né, Elise? Isso, foi de 12 para isso. Porque é o que implica na grade de horário, né? Porque é o que implica diretamente na grade de horário. Preocupação como fazer essa distribuição, porque eu achei uma carga grande, né, para distribuir no horário. Pode. Viu, Lenice, o que vai ser diferente, contando que essa hora que aumentou aí é o curriculação de extensão, que na verdade ela vai acontecer, embora seja de forma de disciplina, de componente curricular, na verdade ela vai ser projetos de extensão. Então o professor ele vai ser um organizador, um coordenador dos projetos que os alunos vão fazer. Então é isso que vai mudar um pouco, mas não é a aula diferente, né, do formato de aula, a aula que a gente tem que preparar e apresentar, esse é um formato diferente, isso que vai aumentar. A gente evidencia isso na estrutura curricular, nessas disciplinas que vocês veem o nome começado com extensão. Então, no 8º semestre, extensão matemática 2, no 7º semestre, extensão matemática 1, e assim, voltando aqui, tem esses que começam com o nome extensão. Somando as horas de extensão, Isso, são esses 300. Isso, essa coluna aí aqui do Excel, 332,6 são as horas de disciplinas diretamente linkadas a projetos de extensão. E essas horas aí não necessariamente vai entrar em grade curricular, né? Talvez... A expectativa é executar com projetos de extensão. Inicialmente, né, cada semestre a gente vai ter alguns encontros aqui no campus e depois o desenvolvimento dos projetos que são extensionistas. Né? Essa é a maneira que nós entendemos a obrigatoriedade da curricularização da extensão. O que a gente fez diferente da química, por exemplo, é que a gente não colocou a extensão diluída nos componentes curriculares e também a gente não usou os PPCs. A gente quis manter, né, as práticas como componente curricular como parte do processo. A gente acha isso importante. Então, a gente não desfez a prática como componente curricular para anexar a extensão. Né? Então, a extensão está só extensão. E a gente também não diluiu a extensão nos componentes curriculares. A gente decidiu dessa maneira. Aí teve que aumentar um pouco aí as horas, mas a gente acredita que o formato é diferente de hora-aula, então isso não dificultaria, impactaria muito. Mas isso aí não teria que ter um professor alocado para essa disciplina, para isso, Regis?
Porque daí se tem que ter, se é uma disciplina, se tem uma carga horária, se tem uma quantidade docente, demanda um docente, pelo menos, para suprir aquela hora-aula. Sim, é verdade. Só que se for a gente fazer de maneira diluída nas disciplinas, também vai ter que ter um professor coordenador com o projeto. Então, além de esse professor coordenador dos projetos vai ter que existir de qualquer forma, né? Não, eu entendo. Assim, meu questionamento é com relação, assim, a matemática está ciente que a carga horária dela pode aumentar por conta disso, tá? É porque isso aí vai aumentar na PIT. A gente fez uma planilha de impacto, a gente trabalhou durante todo o tempo contando as horas de cada professor, contando os coordenadores que tem no curso. Tá. A gente fez todo momento. Por isso que a gente distribuiu, né, os componentes curriculares em 2 extensões da área da educação e 2 da matemática. Outra coisa que a gente fez também nós temos alguns componentes curriculares que eles trabalham com o estágio, né? São práticas pedagógicas, né? O que a gente fez agora dessa vez, já para também diminuir o impacto com os professores de matemática, foi dividir melhor essas práticas, porque atualmente a maioria das práticas são aplicadas pelos professores da licenciatura em matemática. O que a gente fez foi dividir, então a gente, da pedagógica, também assumiu algumas práticas para a gente diminuir esse impacto aí. Assim, eu entendi o questionamento da Lenice, a minha pergunta é em cima, porque, assim, todos vão trabalhar 40 horas semanais sem problema, só que pode impactar no número de aulas que o docente vai dar, entende? Era só esse que na hora que a Lenice falou, que instalou aqui em mim, tá? Mas eu entendo, assim, pro docente não vai mudar, ele só vai deixar de orientar e dar uma disciplina, talvez isso. Eu entendi, né, que são 2 preocupações. Uma é o impacto docente, a outra é o impacto de espaço físico de alocação das disciplinas, né, na carga horária. Então, os alunos, a distribuição de disciplinas no mesmo semestre, quantidade de horas de... Na nossa conta está igual. Sim. Na nossa conta, a questão do estágio no último semestre vai estar liberado igual é anualmente, acho que até um pouquinho mais. A gente tem, por semestre, a carga horária ela ficou abaixo do... 4 dias com 5 aulas, No 7º e 8º está ok, 4 dias com 5 aulas. Então, são 20 horas aulas, está vendo aqui, ó, na coluna E do Excel, né? Então, no 6º e no 5º semestre, já estamos em 24 horas aula, no 5º e no 6º. São 4 dias com 5 e 1 dia de 4. Eu estou repetindo o que o Fernando está falando. Só no último semestre. E aí, de novo, ó, o 3º e o 4º tem 23 horas aulas semanais. Horas por semana. E o 2º e o 1º, 21 e 22. Comparado com o PPC antigo, eu lembro que a gente reequilibrou isso aqui, apesar de aumentar um pouco, ó. 22, 22, 22, 20, 22, 22, 19 e 16. Aumentou um pouco nos últimos 2 semestres, mas aumentou dentro do intervalo de até 20 aulas aqui, né? Em relação ao impacto na hora-aula docente, a gente reduziu algumas disciplinas específicas para equilibrar a maneira de impacto. Então, isso foi diluído e reduzido em disciplinas, uma por uma. Lenice, está com a mãozinha levantada, não sei se é daquela vez. Eu só queria fazer mais uma observação, eu posso estar enganada. Até o PPC do ano passado, Libras era uma disciplina optativa, não era? Na carga complementar. E agora, ela já era uma disciplina mesmo? Já era uma disciplina, as disciplinas são obrigatórias. Já passou a ser obrigatória, não era mais optativa? Em 2016, já o PPC atual já é obrigatório.
Tá, porque eu lembro que eu acho que no começo, quando iniciou a matemática no campus, a Libras era optativa, não era? Uma disciplina optativa? Não, acho que nunca foi optativa. A licenciatura não. Ah, Acho que nas licenciaturas nunca. São as engenharias nos integrados e nos técnicos. Mais alguma questão, Liz? não. Beleza. Oi, falou. Grazi? Como é que eu vou passar a palavra para a Grazi? Essa planilha de impacto, tem certeza que ela fecha na abertura de todos esses cursos técnicos? Sim, do jeito que está lá. Com horas, aquilo lá é horas. Sem o CTP, sem nada. Essa planilha de impacto é que a reitoria mandou para a gente. Essa é a planilha de impacto. Deixa eu pegar aqui. Horas. Horas, há 14 aulas. Não, matemática, né? Todos não, tem professores que vão passar. Certeza. Vamos pegar aqui o analisador. Como função. Este. Matemática. Isso, tem 9 professores, vocês são 9 docentes da matemática, certo? Efetivos? Que equivale a 8,3. Certo? Porque são 2 coordenadores. Não é isso? Não. Tá, mas é que está com 2. Porque a gente está seguindo a realidade. Matemática, 2023/1. Tem 12,1 horas. Dá todos os professores com 14 aulas, um professor com 15. É isso que fechou o semestre que vem? Todos os professores com 14 aulas e um com 15. E depois vai ficar com 13 horas. Aí deve ser mais professores com mais de 14 aulas. Porque 13 horas, então dá 15 aulas. Isso? Estou ruim de cabeça, acho que é isso, né? De média. Não, com 14 aulas não. Até reformular o PC. Aí chegando lá em cima, você tem, se continuar 2 coordenadores, vai ficar com carga horária maior. Se voltar um coordenador, aí sim, aí você consegue ter 12, né? 12 um pouquinho menos de 12, acho que o outro. Né? Dá 12 no semestre tem 13, 11 ponto alguma coisa no semestre que tem 12. Então aí fecha. Tá? O que não vai acontecer, que vai acontecer de 2023 para frente, aí não é só na matemática. Na química vai acontecer, nas engenharias vão acontecer. É a questão daquela abertura de disciplina de DP e do currículo anterior. Isso a gente não tem muito o que fazer. A matemática até está tentando fazer alguma coisa no semestre que vem, a química também. Acho que a engenharia também está fazendo alguma coisa. A engenharia não quer tudo básico, né? Mas quando começar mesmo o PPC novo, a gente vai ter que fazer alguma estratégia. Abrir DP, abrir disciplinas que são covalentes. Isso vai ter que fazer, não tem muito o que fazer. Mas isso não é só para matemática, como eu disse. Para todos. Aí é geral. Aí é geral. Mais alguma questão, pessoal? Não? Passamos então para a aprovação. Conselheiros, aqueles que estão de acordo com a aprovação do PPC de matemática, coloquem em aprovação. Aqueles que estão a não aprovar, coloquem na aprovação. E aqueles que quiserem se abster, coloquem a abstenção. Os que estão presentes, todos de acordo com a aprovação. Pessoal, todos aprovados com unanimidade. Passamos então para os PPCs. O quarto item da pauta, deliberação sobre o projeto pedagógico de curso do técnico em mecânica integrada ao ensino médio. Eu já peço a palavra. A Edna quer falar já? Depois eu falo para você. Depois de você.
E hoje eu vou falar dos 2 PPC. Quem vai fazer a TP desses PPC é a pedagoga Patrícia. Só que é o seguinte, gente, para mandar o PPC para fazer a TP, tem que mandar uma versão final. Não dá para a gente fazer a TP e vocês corrigirem o PPC ao mesmo tempo. Isso não dá certo. E aí é o seguinte, ainda não foi feita essas ATP, teve outros contratempos aqui na instituição. Até ontem eu ainda estava com o PPP da Química e da Matemática. Teve os PPC dos cursos da engenharia, que precisou ser atualizado aí na emergência, também a gente para fazendo, vai fazer outra coisa, mas ainda não foi feita as ATPs dos PPCs do integrado. É só isso, eu não tenho como eu dizer agora como está esse PPC, não. Só reforçando o que a Edna disse, o PPC foi entregue semana passada com a Patrícia, para poder fazer ATPs. Então, eu, como presidente da SEI, da mecânica, e o João Deron, acho que também deve estar presente aí, como presidente da SEI, da automação, entregamos semana passada os PPCs. Só que desde semana passada teve um ocorrido aqui no campus e a gente, tanto a Patrícia como o pedagógico e a gente, como direção, está correndo atrás de resolver essas questões. Então, por isso, a Patrícia não teve tempo hábil de fazer a análise técnico-pedagógica para poder devolver para a gente, fazer uma correção para a gente poder mandar de novo para a correção final. Qual é o prazo? O prazo para fazer o quê? Então, para enviar para São Paulo é dia 31. É como todos. E aí, o que eu falei aqui, o João está também, a gente pode fazer a aprovação condicionada igual fez no último PPC. E aí eu me comprometo como presidente da SEI, que o João também deve estar de acordo, a se comprometer a fazer todas as alterações que a Patrícia indicar. A Patrícia já disse que não vai conseguir entregar a STP até dia 31, e aí eu já me comprometi com a reitoria que eu vou mandar um ofício, vou mandar os PPCs do jeito que estão, a gente vai mandar um ofício se justificando por que a gente vai entregar fora do prazo, né? Assim que a Patrícia conseguir fazer a TP, mas a gente vai enviar no dia 31 para poder garantir as vagas, senão a gente não garante a abertura de vagas para os integrados no processo seletivo que vai iniciar no dia 11. Aí ele quer falar. Eles podem ser aprovados condicionado à correção apontadas pela Patrícia. Aí dá para aprovar agora, mas condicionada às correções. Conselheiros, alguém tem alguma questão? Se puderem, quem quiser palavra, essa palavra. Estão online. Alguma questão? Concordo com a ordem. Não? Senão a gente tem que fazer. Eu vou ter que aprovar por AD e depois chamar na próxima reunião. Pessoal, alguém tem alguma questão dos integrados? Não podemos passar para a votação dessa forma que a Edna colocou, condicionada às correções que a Patrícia indicar. Sim? Perfeito. Aqueles estão... Peraí, Fernando. Fala, Denise. Eu acho que eu me distraí aqui. Ela está falando dos PPCs dos integrados? Isso. Nossa, peraí. É que eu fiz algumas observações, eu não sei se ela é pertinente agora, porque se ele for apresentado em um outro momento de novo, talvez seja em outro momento. Então, é isso que a gente está discutindo, para já fazer a aprovação condicionada com a ATP da Patrícia. Então, se quiser já falar, pode falar, Denise. Não entendi, desculpa. Se quiser já falar os itens que você observou. Eu fiquei meio sem entender a mudança nos eixos educacionais, porque até o PPC anterior, a gente tinha uma divisão de 5 eixos, que era aqueles ciências da natureza, linguagens, disciplinas técnicas, né? Ciências humanas. Aí agora, o que aparece no PPC é o eixo comum, tecnológico e articulador. Né? E para mim não ficou claro o que é esse articulador. Inclusive, tem
a mudança, né, pelo que entendi aqui do currículo, né, está um pouco mais voltado pelo novo currículo do ensino médio, que é uma exigência do MEC, né, inclui uma disciplina chamada Humanidades. Aliás, ela está como interdisciplinar. Uma coisa que me chamou a atenção, que ela está ofertando aqui essa Humanidades, 2 aulas semanais e 3 professores. Eu queria saber como que acontece isso, como é que uma disciplina que tem que vai ser inserida 2 aulas na semana e ela vai ter 3 professores administrando essa aula. E o que significa essa Humanidades? E eu percebi também, assim, que muitas aulas passou a ser, que não eram, que vai ser dividida entre, que vai aceitar os 2 professores, né? No caso, por exemplo, também da educação física. Pelo menos foi esse o entendimento que eu fiz do PPC, né? Que agora a turma também vai ser dividida com 2 professores, porque ela tá colocando aí 2 aulas, 2 professores. E o que me chamou a atenção, né, é a questão da Humanidades, como é que 3 professores vão administrar a mesma aula. Mais alguma questão, Liz? Que eu já respondo tudo. Não. Como eu Do sou PPC presidente do da integrado é mais ou menos isso. Tá, vamos lá. O currículo de referência do integrado é um pouco diferente dos currículos de referência dos outros cursos. No integrado, a gente existem os eixos ainda, chamados de áreas, né? Então, a área da ciência das humanas, a ciência da natureza, matemática, linguagens e partes técnicas e projeto integrador, que é separado. Isso continua da mesma forma, não mudou no PPC novo. Mas agora a gente tem os chamados núcleos. São 4 núcleos que a gente descreve ali no PPC. Então, a gente tem um núcleo comum, que são as disciplinas do básico, português, matemática, educação física, história, sociologia, essas disciplinas de maneira geral. Depois a gente tem o núcleo técnico, como o nome diz, é o das disciplinas do técnico, onde a gente tem que perfazer 1.200 horas, que é o currículo, o catálogo nacional dos cursos técnicos pede para a gente. E depois a gente tem 2 núcleos que vão articular entre os eixos, né? Então, quais são esses núcleos? O primeiro é chamado interdisciplinar, que articula o núcleo comum com o núcleo comum. E aí a gente tem 2 disciplinas que vão perfazer, 3 disciplinas que vão estar no PPC. A disciplina de biogeografia, que vai fazer uma articulação entre o professor de geografia e o professor de biologia. Os 2 professores estarão em sala de aula discutindo o mesmo tema. E aí uma hora esse conteúdo vai ser puxado para a área de biologia, outra hora para o conteúdo de geografia. Mas os conteúdos são os mesmos: meio ambiente, território, clima, que perfaz os 2 currículos de referências, tanto de biologia quanto de geografia. Depois a gente tem uma disciplina no 3º ano chamada Gesto e Corpo Expressivo, onde interdisciplinariza artes com educação física. E aí nessa disciplina eles vão voltar para a parte de dança, parte corporal, parte de expressão do corpo, teatro, e aí os professores vão trabalhar junto. Então, a Lívia vai trabalhar com a parte de dança, hip hop, essa parte que é voltada para a educação física, e a Flávia vai trabalhar com a parte de teatro, movimentação do corpo, que é a parte de artes. E a do 2º ano, especificamente, é uma disciplina com 3 professores: sociologia, filosofia e história, onde eles vão falar do mesmo conteúdo de uma maneira com os 3 professores. Ora puxando mais para filosofia, ora puxando mais para sociologia, ora puxando mais para a história. Então, essas são as disciplinas do eixo interdisciplinar, que perfaz um núcleo interdisciplinar. E dentro do núcleo interdisciplinar, essas disciplinas fazem parte desses eixos. Então, a disciplina de humanidades faz parte de humanas, a disciplina de biologia e geografia faz parte do eixo da natureza, e a disciplina de gesto e corpo expressivo da área de linguagem. Então, não muda nada em relação às áreas. E aí depois a gente tem o quarto núcleo, que é o núcleo estruturante articulador. Ele vai articular o núcleo básico com o técnico. Ou seja, eu não preciso fazer o aluno ver lá em física a parte elétrica, no caso da automação, e tem uma disciplina chamada eletricidade. É melhor a gente estar os 2 professores juntos discutindo. Na parte física é isso, a parte elétrica. E na parte nossa de automação, a gente vai ver a elétrica dessa forma, e aí a gente está os 2 professores juntos. Então, se eu não estou enganado, na automação chama eletromagnetismo,
que é a disciplina que está no primeiro ano de física, e no da mecânica chama física mecânica, que é uma disciplina já na área de física e termofísica. E depois a gente tem uma disciplina que é comum, ela é articuladora dos dois cursos, que chama automação e mundo do trabalho. Acho que na automação chama automação industrial e mundo do trabalho, e na mecânica chama automação e mundo do trabalho. Nessa disciplina, o professor de sociologia junto com o professor da área de automação vão falar sobre a revolução industrial. Então vai falar sobre as questões sociológicas da revolução e vai falar sobre o avanço das máquinas, perfazendo até chegar na indústria 4.0, a IoT, essas questões que a gente tem. E por que está na mecânica também? Porque o currículo de referência da mecânica pede. A gente precisa falar agora sobre a internet das coisas, a automação 4.0 e a IoT. Então a gente já pensou, isso depois de muitas reuniões com tanto a SEIC quanto os professores do integrado, fazer essa questão de uma disciplina conjunta por dois cursos. A segunda questão é sobre a dupla docência. No integrado agora, a disciplina de educação física não é mais dupla docência, ela é única docência, então você não precisa dividir, porque a gente já tem a quadra dentro do campus e consegue dar as aulas dentro da quadra para os 40 alunos. A única professora que pediu que tivesse a dupla docência é a artes. E a gente justificou por que a disciplina é dupla docência. Tanto é que a artes é a única disciplina do grupo comum que não tem 2 horas aulas todos os semestres. Ela tem 2 no primeiro, 1 no segundo e depois no terceiro uma disciplina interdisciplinar chamada de gesto e corpo expressivo. Então a gente tentou fazer o máximo possível do que a gente poderia fazer. E aí mantivemos a questão da resolução 2, que pede que todas as disciplinas seja de forma equânime em todos os semestres. Então por isso que a gente tentou manter 2 aulas para todas as disciplinas, todos os professores, em todos os semestres. Ô, Fernando, então no caso dessa humanidades, não necessariamente vai estar os 3 professores em sala de aula. O ideal é estar os 3, porque aí, da mesma forma que, vamos supor, tem um conteúdo específico, aí o professor de sociologia vai puxar, naquele momento, um debate mais sociológico, daqui a pouco entra a parte de filosofia, outra hora vai entrar uma parte de história, e os 3 vão ter que estar permeando o conteúdo ao longo dos semestres. No papel isso funciona, né, Fernando? Vamos ver na prática. O Instituto, a resolução, o currículo de referência obriga a fazer isso. Eu sei que é um pouco difícil no começo, porque a gente tem que sair da zona de conforto. E uma outra dúvida que apareceu aqui, que eu tinha anotado, é o exemplo aqui que eu peguei dessa disciplina chamada eletrônica analógica, deve ser da automação, né? Que aqui fala que a aula ela é parcial 50%, e as outras, a grande maioria delas é integral. Qual a diferença? O que acontece entre o integral e o 50% parcial? Isso, aí a questão aí na atribuição da regência compartilhada, a gente tem 2 formas. Ou ela é integral, que é uma disciplina 100% do laboratório. Então, sei lá, tem 4 aulas serão em laboratórios. Ou você tem parcial, ou seja, você tem 2 aulas teóricas, que é um único professor, e você tem 2 aulas práticas, onde você vai dobrar. Então, uma disciplina parcial com 4 aulas, quer dizer que ela corresponde a uma disciplina de 6 aulas. Uma disciplina integral com 4 aulas, ela vai virar 8 aulas, carga horária docente. Então, é isso que é a diferença. Ela tem 2 teóricas e 2 práticas. Ou 4 aulas práticas. Entendi. Mais alguma questão, Alice, ou os conselheiros também? Então, assim, a gente, só para deixar contextualizado, então, assim, a gente fez, como presidente da SEIC, tanto eu como o Zerou, a gente tentou conversar com todas as áreas possíveis, pedimos para a química levar o conteúdo de química, matemática levar para matemática, tentamos trabalhar essa questão do interdisciplinar, do articulador, que o currículo de referência pede. Então, a gente tentou fazer o melhor PPC no tempo que a gente pôde fazer. O tempo era curto, o PPC tão longo, mas é um PPC grande, que impacta bastante os nossos alunos. Que assim, que para os professores que estão no dia a dia, inclusive dando aula para o integrado, acho que é mais fácil de entender, né? Essas separações, essas dinâmicas, né? Para quem está olhando de fora, só analisando o documento, né? Fica mais fácil. Não é só vocês, não, Letícia. Até os professores foram dias
Foram bastante reuniões coletivas explicando para eles o porquê que tinha que fazer interdisciplinaridade e articulação. Então, foram várias reuniões também que eles entenderam esse processo. Pessoal, vencido então essas questões, aqueles que estão então, de acordo com a aprovação do PPC dos integrados com aquela condicional de atender a TP da Patrícia, coloquem então de acordo. Aqueles que não são de acordo, coloquem o nome de acordo. E aqueles que quiserem se abster, coloquem a abstenção. Os presentes, os 3 são de acordo com os 2 PPCs. Os remotos. De acordo, Bianca. Acho que alguém está pedindo uma palavra aí. Márcia. Vou pedir licença para sair da reunião que eu tinha um exame, esqueci. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Márcia. Informação. Perfeito. Pessoal, vencido então esses itens de pauta. Isso, ATP. Isso, a gente tem que fazer a condição com ATP. Coloca isso também. Pessoal, então eu pulei o primeiro item de pauta, que foi a aprovação daquela nota de referendo que eu fiz do PPC da Engenharia de Controle de Automação e da Engenharia Mecânica. São uma atualização do PPC vigente. Por que se faz necessária essa atualização? A gente vai ter reconhecimento do curso de Engenharia de Controle de Automação no dia 7, 8 e 9, e do curso de Engenharia Mecânica no dia 31 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Então, para esses PPCs serem colocados no EMEC, eles precisariam passar por reformulações. Então, o curso de Engenharia de Controle de Automação atualizou bibliografia, para ficar mais condizente com a nossa biblioteca, e o curso de Engenharia Mecânica fez atualização na questão do estágio e na disciplina de projeto integrador à mecânica, que era uma disciplina que os alunos não conseguiram fazer. Então, isso eu fiz uma ata de referendo, porque o PPC da Engenharia de Controle de Automação precisava ir para a reitoria e voltar na segunda-feira para a gente poder colocar ele no MEC. Então, pergunto aos conselheiros, todos estão de acordo com a aprovação daquela ata de ato de referendo? Sim? Ela tem que aprovar. Depois vai ter que aprovar. Sim. Lucas, Lerice, Marcelo de apoio. Perfeito, obrigado. Chegamos então ao último item de pauta, os informes. Como eu já disse no começo da reunião, então a gente está aberto o processo eleitoral, o edital 43 e o edital 44. Fernando, Oi. eu ia discutir também a questão do manual do... A gente tirou da pauta, Lenice. Eu informei, você tinha acabado, você não tinha entrado ainda. A gente tirou esse item de pauta porque o entendimento é que esse item não precisa ser aprovado no CONCAN. Então a gente achou por melhor, olhando a resolução, tirar esse item de pauta, pedir para os conselheiros, se tiverem alguma sugestão, enviar para a gente as sugestões que a gente vai mandar para a comissão, e assim que a comissão atender esses itens, a gente para quem que eu posso enviar sugestões, então? Porque eu tenho bastante observação, muitas. Envia para o CONCAN, que aí a gente encaminha para a comissão, por favor. No e-mail do CONCAN? Isso, no e-mail do CONCAN. Tá bom. Vamos para a Juliana também. Vou formalizar, então. Tá. Perfeito, obrigado, Alice. Pessoal, então, esse esclarecimento tem 2 esclarecimentos. Na ata da primeira reunião ordinária, eu assinei a ata, mas não foi eu que exerci a presidência, foi a professora Cristina, estava de férias. A gente observou esse erro, não vai constar esse esclarecimento nessa ata. E nas atas 3 e 4 não foram assinadas, você deve ter visto no site, não foi assinada pela Thaís Campos de Oliveira Freitas, pois ela está em período de licença maternidade. Então, a gente não quis pedir para assinatura porque também não para incomodar a moça nesse período. Então, só para constar que essas atas 3 e 4 não tem assinatura da Thaís. Conselheiros, passar todas as pautas. Alguém tem algum informe? Não? Então, declaro encerrado. Fernando. Pode falar. Para quando está previsto a aprovação do calendário para 2023? O calendário não passa no CONCAN mais, Elis. Não passa mais. Não, a gente deve publicar ele no MAS. Era para publicar a semana, só que como
Os interpéries dessa semana não vou terminar ainda não. Acho que a gente termina até a primeira semana de novembro, na segunda no máximo. Tá? Acho que é para publicar esse calendário. Tá ok. Pessoal, no mais é isso. Obrigado pela presença de todos. Declaro então encerrada a 7ª reunião ordinária do CONCAN. Agradeço a presença de todos. Chegou para acabar? Boa tarde.